Fala galera do Bola Cheia Fute, gravar aqui mais um vídeo. A gente vai simular as próximas 10 rodadas, da rodada 11 à rodada 20. A gente já fez essa simulação da 1 a 10. Só que a décima rodada, esse jogo aí do Botafogo e Ceará, eu tinha colocado 2 a 1, né, nas 10 primeiras rodadas, nesse jogo foi adiado. Ele vai acontecer agora, a gente vai simular aí para manter aí a tabela que eu simulei, né? Vou botar aí 2 a 1 pro Botafogo nesse jogo, agora vamos pro 11ª rodada aí do campeonato. Eu vou só falar dos placares aí, me dando meus palpites. Bahia São Paulo, 2 a 1 Bahia. Vasco e Bragantino, 1 a 1. Mirassol 1 a 0 no Sport. Santos e Botafogo, 1 a 1. Juventude e Grêmio, 0 a 0. Flamengo, 2 a 0 no Fortaleza. Corinthians, 2 a 0 no Vitória. Ceará, 1 a 0 no Atlético Mineiro. Cruzeiro e Palmeiras, 2 a 2. Internacional, 2 a 1 no Fluminense. 12ª, Fluminense 1 a 1. Esse jogo tá atrasado, né? Lembrando que os times vão estar diferentes, né? De jogos adiados aí. O Fluminense vai estar mais forte. Vai ser depois do Mundial de Clubes, enfim. Mas eu vou dando meus palpites de acordo com o momento. 2 a 1 Fluminense. 2 a 0 Botafogo. 4 a 0 Palmeiras. 2 a 1 pro Flamengo. 1 a 1 Bragantino e Bahia. 1 a 0 Vitória. 3 a 1 pro Fortaleza. 2 a 0 pro Corinthians. 3 a 2 pro São Paulo. 2 a 2 aí, Atlético Mineiro. Essa rodada ainda vai ser nesse campeonato, né? Antes do Mundial de Clubes. Agora já na volta do Mundial, Flamengo e São Paulo, 2 a 0 aí pro Flamengo. Vasco 2, Botafogo 4. Corinthians 1 a 0 no Bragantino. Santos 1, Palmeiras 3. Mirassol 2 a 1 no Fluminense. Cruzeiro 3 a 1 no Grêmio. Inter 3 a 0 no Vitória. Bahia 1 a 0 no Atlético Mineiro. 1 a 0 pro Ceará. Aí 1 a 0 pro Juventude. 14ª. 2 a 2 Fluminense e Cruzeiro. 4 a 1 Botafogo e Vitória. 2 a 0 Palmeiras. 2 a 0 Flamengo. 2 a 1 Bragantino. 3 a 0 Atlético Mineiro. 1 a 1 Grêmio e Fortaleza. 3 a 3 Bahia Internacional. 1 a 0 pro Ceará. 2 a 1 pro Juventude. 15ª, Flamengo 2 a 2 com o Fluminense. Vasco 1 a 0 no Grêmio. 1 a 1 Palmeiras e Atlético Mineiro. 1 a 0 pro São Paulo. 2 a 0 pro Mirassol. 4 a 2 pro Cruzeiro. 2 a 0 pro Inter. 1 a 1 Vitória e Bragantino. Fortaleza 2 a 1 no Bahia. E 1 a 0 pro Botafogo. Nesse Palmeiras, 2 a 1 pro Fluminense. Vasco 1, Bahia 2.
Corinthians 1-1 com o Cruzeiro. Santos 2-2 com o Inter. Bragantino 1-0 no Flamengo. Atlético Mineiro 3-1 no Fortaleza. Botafogo e Grêmio 1-1. Grêmio e Botafogo, né? 1-1. Vitória Sport 2-2. Ceará 1-0 no Mirassol. Juventude 2-2 com o São Paulo. Flamengo 2-1 Atlético Mineiro. Botafogo 2-0 no Corinthians. Palmeiras 3-0 no Grêmio. São Paulo e Fluminense 1-1. Mirassol 2-0 no Vitória. Cruzeiro 2-0 no Ceará. Internacional 3-1 no Vasco. E o Bahia 2-0 no Juventude. Bragantino 2-1 no Fortaleza. Sport 1-0 no Santos. Fluminense 2-1 no Grêmio. Botafogo 3-2. Corinthians 2-1. Santos 3-2. Mirassol 1-0. 1-1 Atlético Mineiro e Bragantino. 2-0 Inter. 3-0 Palmeiras. 3-0 Palmeiras. 2-0 Flamengo. 2-1 Sport. Flamengo 3-0. O Vasco e Atlético Mineiro 2-1 para o Vasco. 2-1. Palmeiras 2-1 no Ceará. O São Paulo ganha 3-0. Bragantino 2, Inter 2. O Cruzeiro ganha do Santos 4-0. Grêmio 2-0 no Sport. Bahia 2-1 no Fluminense. Fortaleza 1-1 com o Botafogo. Corinthians 2-1 no Juventude. E a 20ª rodada para encerrar esse vídeo. 2-2 Fluminense Fortaleza. 2-1 para o Botafogo. 2-1 para o Corinthians. 1-0 para o Santos. 1-1 Mirassol e Cruzeiro. 3-1 para o Atlético Mineiro. 2-1 para o Internacional. 1-0 para o Vitória. 2-1 para o Ceará. E 1-0 para o Sport. Agora nós vamos ver como é que ficou a classificação. Flamengo líder 43, Palmeiras 42 em segundo, Botafogo em terceiro com 39, Cruzeiro em quarto com 36, Bragantino em quinto com 34, Corinthians em sexto com 33, Internacional em sétimo com 33, o Bahia em oitavo com 32, Ceará em nono com 30, Mirassol em 11º com 30, Fluminense com 30 Mirassol em décimo com 30, Fluminense em 11º com 30, Atlético Mineiro em 12º com 26, São Paulo em 13º com 23, Fortaleza em 14º com 19, o Grêmio em 15º com 18, o Vasco em 16º com 17, o Vitória com 17 em 17º, o Santos com 16 em 18º, o Juventude com 16 em 19º e o Sport com 13 pontos na lanterna. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se não é inscrito no canal, se inscreve. Lembrando que a gente vai comparar quando encerrar a 20ª rodada com a realidade. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau.